Bom, pessoal, retornando aqui às nossas reflexões sobre combinatória, a gente tinha deixado para essa aula trabalhar os métodos combinatórios de agrupamento de elementos. Então, o primeiro desses métodos é o método que a gente chama de arranjo simples. Então, dado um conjunto com n elementos, você chama de arranjo simples de n elementos, tomados P a P, qualquer agrupamento ordenado, sequencial, de P elementos distintos, escolhidos entre os n possíveis. Então, você imagina que você tem um conjunto de n elementos distintos e que você vai extrair um subconjunto desse conjunto. Óbvio, você pode pegar um conjunto vazio, não é adequado, mas você pode. Você pode pegar um subconjunto com um elemento, dois elementos, três elementos, P elementos, até o próprio conjunto com os n elementos, que seria o conjunto inteiro. Então, de quantas formas isso é possível? De quantas formas você consegue, de um universo de n elementos, escolher um subconjunto com P, onde, obviamente, P é menor ou igual a n. Então, você vai indicar o arranjo de n elementos tomado P a P, ou seja, o total de formas de se escolher n elementos, de se escolher P elementos de um total de n elementos, por ANP, ou então com essa escrita aqui, ANP, ou seja, arranjo de n elementos tomados P a P. Esse é o número de arranjos simples de n elementos tomados P a P, ou seja, escolhidos em subconjuntos com P elementos. Bom, veja como calcular o número de arranjos simples no caso geral de n elementos tomados P a P, né? Com o P maior do que zero e menor ou igual a n. Bom, quando você faz isso, veja só qual é a medida combinatória que você faz uso. Então, se existem n possíveis escolhas para o primeiro elemento, vai existir n-1 escolhas para o segundo elemento, n-3 escolhas para o terceiro elemento, até que o último elemento que você pega, lógico, nesse aqui, a princípio, você não tende a pegar todos, e sim aquele último que lhe interessa. Então, digamos que em um universo com 10, você quer extrair um subconjunto com 6, então você vai ter 10 chances para o primeiro, 9 chances para o segundo, 8 chances para o terceiro, 6 para o quarto, 5 para o quinto, 4 para o sexto. E aí os demais não interessam, porque você só quis apenas 6. Então, para o primeiro ser escolhido tem n chances, para o segundo n-1, para o terceiro n-2, até que para o pésimo elemento, ou seja, aquele último, que não é o último do conjunto, mas sim o último que lhe interessa para gerar o subconjunto, você vai ter n menos p-1 escolhas possíveis, que é a escolha do pésimo termo do agrupamento. Então, aplicando a fórmula, né, do arranjo simples, para criar a fórmula do arranjo simples, aplicando o princípio multiplicativo, a chance do primeiro vezes a chance do segundo, vezes a chance do terceiro, vezes a chance do pésimo, ou seja, daquele último que você tomou para gerar o seu subconjunto. Então, essa daqui é a fórmula, né, do arranjo de n elementos tomados P a P. Só que essa fórmula ela não é interessante, né? A gente pode, de repente, dar uma melhorada na cara dela para que ela fique mais simples de trabalhar. E, de repente, consiga fazer menção dela com o fatorial, já que na nossa fórmula de permutação, em todas, na verdade, você consegue escrever a fórmula de permutação em função da atividade fatorial de um número. Então, seria interessante que, de alguma forma, eu conseguisse manipular essa expressão de sorte que ela fique expressa a termos de fatorial, tanto dos fatoriais de n, que são os fatoriais da cardinalidade do conjunto principal, assim como o fatorial de P, que é a escolha do tamanho do subconjunto. Então, se a gente pega essa expressão que tem lá no segundo membro e multiplica tudo por essa expressão, n menos p fatorial sobre n menos p fatorial, a gente vai chegar no seguinte.
Primeiro, por que que escolho n-p, n-p? É muito simples. Primeiro, n-p dividido por n-p dá 1. Então, quando você faz isso, você não alterou em nada a expressão anterior. Então, você não está alterando o valor. Você está apenas ou reagrupando termos, né, de forma algébrica, aritmética, ou está simplesmente tentando, de alguma forma, reescrever em termos de fatorial. E por que do n-p? Ora, pessoal, eu peguei o conjunto com n e tirei p. Quem foi que sobrou no conjunto? N menos P, que era o que eu tinha menos o que eu tirei. Então, esse incremento do N menos P fatorial é o comportamento dos elementos que ficaram no subconjunto. Se eu tinha um total de N, subtraí P, me restaram N menos P. Então, quando você pega a expressão que tu já tinha, que é isso, e faz essa manipulação, né? Coloca o N menos P em cima e o N menos P embaixo, em cima ficou N, N menos 1, N menos 2, até esse termozinho que tinha. E aqui ficou o n menos p fatorial, que seria quem? N menos p menos 1, até chegar no 1. Quando você faz isso daqui, gente, você está indo do n menos 1, n menos 2, n menos 3, até o 1. Ou seja, você está completando toda a cadeia dos antecessores do n. Então, tu está pegando do n e todos os seus antecessores até chegar no 1. Ora, se eu vou do n, pego todos os seus antecessores e vou até no 1, eu estou completando o n fatorial. E aqui embaixo, né, sobrou o fator n menos p fatorial, que eu vou repetir aqui também. Então, o arranjo simples, ele consegue ser reescrito da seguinte forma. O arranjo de n elementos tomados p a p é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Essa fórmula é muito melhor, tanto de você lembrar, como de você utilizar quando vai fazer os tratamentos de arranjo de um determinado evento. Então, de agora em diante, a gente pode se ater tão somente a isso. O arranjo de n elementos tomados p a p é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, vamos aqui trabalhar alguns exercícios. Quantos números de 3 algarismos diferentes é possível escrever com os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7? Vamos lá. O problema que envolve as permutações e arranjos simples, eles podem ser resolvidos por meio de fórmula ou por meio do princípio multiplicativo. A escolha do recurso a ser utilizado na resolução varia conforme o problema. Então, vamos resolver esse exercício dos dois modos. Então, assim, uma coisa que quem fez matemática comigo matemática discreta comigo, sabe que eu defendo muito que você saiba resolver problemas de combinatória com a principal ferramenta da combinatória, que é o princípio multiplicativo. Na verdade, que você resolva problemas de contagem usando os métodos tradicionais de contagem, né? Princípio aditivo, princípio multiplicativo, princípio da inclusão e exclusão, que você não se atenha tão somente a fórmulas para poder resolver os seus problemas, mas que você consiga pensar de maneira mais macro, certo? Lógico, o conhecimento de fórmulas facilita e ajuda muito, com certeza. Todavia, ele não pode ser limitatório. Você não pode se limitar tão somente a isso para conseguir resolver os nossos problemas, certo? Então, aqui a gente vai tentar resolver nas duas possibilidades, usando o princípio multiplicativo e usando as fórmulas. Então, primeiro, vamos usar a fórmula. Observe que eu quero formar números de 3 algarismos e eu lhe dou 5. Então, dos 5 algarismos que eu lhe dei, eu não vou utilizar todos, eu vou utilizar somente 3. Então, o conjunto maior tem n elementos, ou seja, tem 5 elementos, portanto, n é 5. E o subconjunto que eu vou extrair deles vai ter 3, que são os 3 que eu escolherei para formar o meu número. Portanto, vai ser o arranjo de 5, 3 a 3, que vai ser, pela fórmula, 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial, que se você fizer as contas, dá 60. Então, ao todo, são 60 números. Agora, se você quer resolver usando o princípio fundamental da contagem, você tem 3 posições e elas vão ser preenchidas por 5 números. Então, a primeira posição pode ser preenchida por qualquer um dos 5 números, nenhum deles é 0, então não tem problema nenhum. A segunda posição pode ser preenchida com 4 números, a terceira posição pode ser preenchida com 3 números. Isso vai me dar 5 vezes 4 vezes 3,
que 60. Então, independente da forma que eu ataco o problema, você tem um total de 60 números que podem ser construídos com 3 algarismos distintos dentre os 6 algarismos dados. Próximo problema. Numa sala, existem 10 cadeiras enumeradas de 1 a 10. De quantas formas 2 pessoas podem se sentar nessas cadeiras, deixando pelo menos uma cadeira entre elas? Então, tu tem lá cadeira 1, 2, 3, 4, até a cadeira 10. 2 pessoas vão chegar e vão se sentar. E elas têm que ficar pelo menos com uma cadeira de diferença entre elas. Então, uma pode sentar na cadeira 1, a outra tem que sentar na 3, para ficar pelo menos uma. Mas essa pessoa pode sentar na 4, na 5, na 6. Você aumenta o quantitativo de cadeiras entre elas, mas a condição de restrição do problema está satisfeita. Você tem que fazer o quê? Você tem que ter pelo menos uma cadeira de diferença entre elas. Então, vamos pensar. Vamos considerar que os números de cadeiras escolhidos pelas pessoas A e B formam um par ordenado. Assim, o par ordenado 2, 5 significa que a pessoa A ocupa a cadeira de número 2, enquanto a pessoa B ocupa a cadeira de número 5. Já que isso é um par ordenado, então o par ordenado 5, 2 significa que a pessoa A ocupa a cadeira 5, ao passo que a pessoa B ocupa a cadeira 2. Então, se você observar da forma com a qual você está orientando esse problema, você aí tem um caso no qual a posição importa. Ou seja, o par ordenado 5, 2, ele não é o mesmo 2, 5. Porque aí a primeira posição indica onde cada uma das pessoas se senta. Ok? Bom. Continuando. Vamos pensar no problema. O total de maneiras diferentes para que as cadeiras serem ocupadas pelas 2 pessoas será dado pelo número de pares ordenados formados pelos números das cadeiras, que podem ser calculados da seguinte forma. Então, olha só. Antes, era muito complexo eu pensar nas 2 pessoas ocupando qualquer cadeira. Agora, é mais fácil eu imaginar quantos pares de cadeiras eu serei capaz de formar. Então, veja bem. Eu tenho 10 cadeiras. Eu vou formar pares. Quantos pares eu poderei formar? Se eu tenho 10 cadeiras e eu vou formar pares, eu formarei, na verdade, 5 pares de cadeiras. E aí, se eu tenho 5 pares de cadeiras, e esses pares são distintos entre si com respeito à posição, ou seja, o par de cadeira 1, 3 é diferente do par de cadeira 3, 1, já que as pessoas A e B são pessoas distintas, então, aplicando a fórmula do arranjo, eu vou ter 10 escolhidos 5 a 5. Ou seja, as pessoas A e B, quando entrarem, elas não entram isoladamente, e sim entram como sendo um par ordenado, uma espécie de casal. Que nesse caso não é casal, porque não necessariamente estarão juntos, mas sim com pelo menos uma cadeira de diferença entre elas. Então, o arranjo de 10, 5 a 5, pela fórmula, vai ficar... Perdão, não é nem 10, 5 a 5, né, gente? É 10, 2 a 2. Escrevi aqui. Então, isso daqui vai dar 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial. Fazendo essa continha, vai dar 90. Então, existem 90 diferentes tipos de pares ordenados. Agora, existe uma restrição. As pessoas A e B não podem se sentar juntas. Então, como é que eu trabalho em cima dessa restrição? Isso significa que A e B não devem ocupar cadeiras cujos números são consecutivos. Ou seja, se a pessoa A está no número 5, a pessoa B nem pode estar no número 4, nem estar no número 6, que são seus antecessor e sucessor, respectivamente. Assim, a gente precisa descobrir quantos são os pares ordenados cujos elementos são números consecutivos. Porque isso daí vai ser um locus de restrição. Aí, com base nisso, quando eu encontrar quantos são os pares consecutivos, eu extraio dos meus 90. Quando eu pego 90, que é o total de pares ordenados possíveis, e extraio os pares consecutivos, os pares que restam terão cadeiras não consecutivas. Ou seja, haverá pelo menos uma cadeira entre sujeitos. Os pares ordenados consecutivos, eles são relativamente fáceis de listar, né?
1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, e assim por diante. Esses são todos os pares consecutivos. Lembrando que o par 1, 2 é diferente do 2, 1, que o 2, 3 é diferente do 3, 2, e assim por diante. Aqui, como a quantidade é relativamente pequena, eu consigo aqui listar todos. E aí eu vou ver que eu tenho um total de 18 pares consecutivos. Na verdade, se eu tivesse listado apenas até o 9 e 10, que são 9 pares, como o contrário, né, em posição, também é uma restrição, então de 9 vezes 2 seria um total de 18. Nem precisaria listar todos. Precisaria listar até o último de uma ordem. Aí, o da outra ordem só teriam a posição trocada. Então, tenho 18 pares restritivos, que são os pares consecutivos. Portanto, os 90 totais com os 18 restrições, eu terei apenas 72 pares, cujas maneiras têm pelo menos uma cadeira de diferença. Ok? Isso aqui são casos de arranjo. Agora, o que vai me diferir do caso arranjo para o caso combinação? Bom, dado um conjunto com n elementos, chama-se combinação de n tomados PAP, qualquer agrupamento não ordenado de P elementos escolhidos. Observe que quando eu falava de arranjo, eu falava de elementos ordenados. Ou seja, a ordem a qual os elementos se dispunham alterava o problema. Agora eu estou falando de combinação, e a combinação me sugere de agrupamentos não ordenados, que via de regra são literalmente subconjuntos. Então, quando eu vou escolher os elementos, independente da forma, da ordem que eu os escolha, eles serão sempre o mesmo. Então, se você imagina um conjunto de 5 amigos, no qual 3 vão sair mais cedo da festa, independente de quem você escolha, se serão A, B, C, C, D e E, qualquer um do tipo, vão ser 3 amigos que vão desocupar a mesa. Então, essa escolha vai depender de quem for feito. Então, a gente vai indicar isso por combinação de NPAP ou simplesmente CNP, que vai ser o número de combinações simples de N elementos tomados PAP. E aí, pessoal, continuando, como é que eu estipulo o número de combinações simples? O número total de combinações de N elementos tomados PAP é igual ao quociente entre o número de arranjos e o número de permutações. Ah, Odécio, o porquê disso? É simples. Você já sabe que o arranjo, ele conta o número de agrupamentos levando em consideração a ordem. E você sabe que as permutações justamente tratam das diferentes formas de reordenar os elementos. Então, quando você quer uma estimativa combinatória em que você não leva em consideração a ordem, basta que você pegue a medida que leva em consideração a ordem e desconte dela todos os reordenamentos. Então, quando eu penso na estrutura de combinação, na verdade, eu estou pensando na estrutura de arranjo, que é uma estrutura ordenada, desconsiderando os diferentes. Né? Então, a combinação de NPAP vai ser o arranjo de NPAP dividido por P fatorial. Arranjo de NPAP, eu tenho fórmula, é N fatorial sobre N menos P fatorial. O número de permutações eu também conheço, é P fatorial. Dividindo frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu chego nessa expressão aqui. N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Então, a fórmula para calcular as combinações de N elementos tomados PAP se dá por N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Em que N é a quantidade maior de elementos a qual está sendo tratado e P é a quantidade de elementos do subconjunto que você vai extrair. Vamos pensar aqui em alguns exercícios. Imagine que dentre 10 alunos de uma turma de terceiro ano, 3 serão escolhidos para a comissão de formatura. De quantos modos distintos é possível formar essa comissão?
Então, tu tem um conjunto com 10 e você deseja escolher tão somente 3. Como, a princípio, os alunos aí nem tem uma característica que os difere, e eles serão escolhidos aleatoriamente 3, podem ser quaisquer 3. Quaisquer 3 alunos dessa turma de terceiro ano é potencialmente candidatável a essa vaga da comissão de formatura. Então, eu tenho, de um total de 10, o dever de escolher 3. E, a princípio, vai ser tão somente um subconjunto. A ordem que eu escolher esses elementos, tanto faz. Porque aí, por exemplo, eu ainda não sei se vai ter um presidente da comissão, um tesoureiro da comissão, um secretário da comissão. Eu não tenho nenhuma característica hereditária, hereditária do conjunto que faça com que os difira. Então, é simplesmente, de um total de 10, escolher 3. Nesse caso, a ordem da escolha dos alunos não altera a comissão e, portanto, o número de comissões possíveis vai ser dado pela combinação de 10, tomados 3 a 3. Então, 10 escolhe 3. Substituindo na fórmula, o n é 10, o p é 3, então é 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial, e aí, portanto, vai ser 10 fatorial, 3 fatorial, 7 fatorial, e fazendo aquelas continhas que a gente viu anterior, dá um total de 120. Portanto, há 120 possibilidades de formar essa comissão de formatura. Um caso também muito comum, que é o caso de loteria, é quando você pensa aí, por exemplo, fazer uma aposta na Loto Fácil, em que você deve marcar 15 números dentre os 25 que constam no bilhete, né? Então, de quantas formas possíveis eu posso fazer isso? Eu posso preencher um bilhete da Loto Fácil, sabendo que eu devo fazer 15 de um total de 25. Então, nessa loteria, a ordem das escolhas dos números não muda a aposta. Ou seja, se eu primeiro marco o número 8, depois marco o número 3, depois eu marco o número 4, se em outro bilhete eu primeiro marcar o 4, depois o 8, depois o 3, não faz diferença nenhuma. Independente da ordem a qual eles forem sorteados, se for sorteado primeiro os que eu marquei, ou se não for sorteado primeiro os que eu marquei, o importante é que saiam os que eu marquei, independente da ordem. Então, nesse caso aqui, está até errado, essa conta é de outra questão, você vai querer saber o número de combinações de 25 tomados 15 a 15. No caso, acontece essa daqui, ó. Foi do canto errado, gente. Então, na verdade, vai ser a combinação de 25, 15 a 15. Então, vai ser a combinação, né, de 25 elementos escolhidos 15. Aí vai ser 25 fatorial sobre 15 fatorial vezes 25 menos 15 fatorial. Por favor, ajeitem aí quando forem transcrever para o caderno. Fazendo isso, vai ficar, ó, 25 fatorial dividido por 15 fatorial e no parênteses, 25 menos 15 vai dar 10. Então, vai ficar 25 fatorial dividido por 15 fatorial vezes 10 fatorial. E se vocês fizerem as contas, vai dar esse número aqui. 3.268.760 possibilidades. Ok? Então, esse é o total de possibilidades que vocês têm. Bom, um problema de geometria. Considerando 6 pontos pertencentes ao mesmo plano e distribuídos de modo que quaisquer 3 pontos não sejam colineares, determinar quantos triângulos podem ser formados com 3 pontos como vértice. Então, pronto. Você tem 6 pontos, que todos pertencem ao mesmo plano, de forma que 3 deles não são colineares, ou seja, 3 deles não estão sobre a mesma reta. E aí você quer formar triângulos. Pessoal, o triângulo, né, é uma figura geométrica que tem justamente 3 pontos não colineares. Quando você tenta formar triângulos no plano, o complicado é se você escolhe 3 pontos e, por infelicidade, eles 3 estão na mesma reta. Se eles 3 estão na mesma reta, então eles são colineares, estão alinhados, portanto, não formam um triângulo. Mas nessa situação, você não tem que se preocupar com isso, porque eles já foram distribuídos de tal forma que quaisquer 3 não sejam colineares.
Ou seja, se você escolhe a revelia, os pontos A, B e C, você tem certeza que eles não são colineares. Então, eles podem formar o seu triângulo. Se você escolhe A, C, E, também vão formar um triângulo. Então, nesse caso, como você não tem nenhuma restrição que inviabilize a realização do triângulo, você vai ter 6 pontos e para formar um triângulo você só precisa de 3 deles. E como o triângulo ABC é o mesmo triângulo BCA, que é o mesmo triângulo CAB e qualquer outro, todos esses triângulos são o mesmo, porque você só está lendo os vértices em sentido diferente, então a ordem não altera. Ou seja, não precisa ter uma ordenação nesse conjunto. A ordem dos fatores não altera o resultado. Se nesse caso a ordem dos fatores não altera o resultado, você está no caso de combinação. E aí você vai combinar 6 elementos tomados 3 a 3. Substituindo na fórmula, 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3. Se você fizer essa continha, dá 20 possibilidades. Portanto, você consegue formar 20 triângulos distintos. Outro problema. Para fazer um trabalho, os 30 alunos de uma turma serão divididos em grupos com 4 pessoas. Há 20 garotos e 20 garotas e 10 garotos nessa turma. Quantas equipes diferentes podem ser formadas se não houver restrição quanto ao sexo? E no item B, havendo exatamente 2 garotas e 2 garotos. Então veja, o primeiro problema que reside aqui no item A é como você vai formar um grupo com 4 pessoas se você tem um total de 30 sem nenhuma restrição do sexo. Então, os seus grupos podem ser grupos com 4 meninos, grupo com 4 meninas, com 3 meninos e uma menina, 3 meninas e um menino, porque no item A não vai haver nenhuma restrição quanto ao sexo. Então, os grupos podem ser realizados de qualquer forma. Então, tu tem 30 alunos para ocupar 4 posições. Então, como aí tanto faz ser os alunos A, B, C, D, é o mesmo grupo formado pelos alunos D, C, A, B. Porque aí você não tem nenhuma característica que os difira, nenhuma função sobre o que o grupo vai fazer, nada. Então, são simplesmente escolher 4 de um total de 30. Se você vai apenas escolher 4 pessoas de um total de 30, e como a ordem dessa escolha não interfere em nada, será um caso de combinação, já que a ordem da escolha não altera o resultado, será a combinação de 30, 4 a 4. Portanto, 30 fatorial, 4 fatorial, 30 menos 4 fatorial. Fazendo essa conta, que parece grande, mas nem é tanto, porque os elementos maiores se cancelam, você vai ter 27.405. Portanto, o número possível de equipe com 4 pessoas será de 27.405, já que não existe nenhuma restrição. No próximo caso, que é o caso B, perdão, aqui não é A, aqui é B, você deve fazer a sua escolha em 2 etapas. Por que ela vai ser feita em 2 etapas? Eu não posso simplesmente escolher de qualquer jeito. Dos 20 garotos, eu devo escolher 2. Das 10 garotas, eu devo escolher 2. Então, aqui há 2 etapas de escolha. Você vai pegar dos 20 garotos e chamar 2. Das 10 garotas, chamar 2. Com esse chamamento, você forma um grupo com 4 pessoas com essa característica que tu quer, que seja realmente 2 de cada. Então, a escolha 1 é escolher, dentre as 20 garotas, 2. A escolha 2 é entre os 10 garotos, escolher 2. Como é que eu devo fazer isso? Para escolher 2 de um total de 20, vai ser a combinação de 20 e 2 a 2. Para escolher os outros 2 de um total de 10, vai ser a combinação de 10, 2 a 2. Fazendo cada um, gente, combinação de 20 e 2 a 2, 20 fatorial, 2 fatorial, 20 menos 2 fatorial. Calculando a combinação de 22 a 2, é 20 fatorial sobre 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial. Fazendo cada continha dessa daqui, com as devidas simplificações, vai dar esse primeiro 190, esse segundo 45, totalizando 8.550. Ou seja, o número de equipes possível que contém 2 garotas e 2 garotos é 8.550. E é muito comum, tanto em combinatória como em probabilidade,
o uso do que nós chamamos de coeficiente binomial. O coeficiente binomial, de certa forma, é uma forma, um número representativo das combinações. Então, por exemplo, eu tenho lá um problema em que eu tenho uma combinação de 8, 10 a 10. Eu posso, ao invés de escrever combinação de 8, 10 a 10, escrever isso na forma de um número. Ou seja, dar uma representação mais aritmética a essa ideia combinatória. Então, o que eu chamo de coeficiente binomial? Dados dois números naturais, n e k, com n maior ou igual a k, chamamos de coeficiente binomial n sobre k ou número binomial n sobre k e indicamos por nk, né, desse jeito, em parênteses, mas sem barrinha de fração. Cuidado, muita gente fica escrevendo aqui como se fosse fração e não é. Isso é só um simbolismo para indicar o coeficiente binomial ou também número binomial. É nk, é o número binomial nk, ou então n sobre k. Então, eu vou estipulá-lo assim. O número binomial nk é a combinação de n, k, k, que tem aquela fórmula, né? N fatorial, n menos k fatorial, k fatorial. Que independente da ordem que isso daqui fique, o resultado é o mesmo. E dizemos, então, que o n é o numerador e o k é o denominador do coeficiente binomial. É por isso que, às vezes, as pessoas se confundem e colocam uma fraçãozinha aqui. Não é isso que nós estamos tratando. É porque, por analogia, como o n está em cima e o k está embaixo, eu posso chamar isso daqui como numerador e esse cara como denominador. Algum exemplo? O número binomial 7 sobre 4, que a gente simboliza assim, 7 e 4, ele vai ser a combinação de 7, 4 a 4. Aí, substituindo na fórmula da combinação, dá 35. O número binomial do 11, 2 a 2, ou então o número binomial 11 sobre 2, se estipula dessa forma, que dá 55. Então, a gente pode observar que o cálculo do coeficiente binomial n sobre k, para alguns valores de k. Então, vamos ver aqui alguns casos, não vou chamar de casos particulares, mas alguns casos interessantes. O que é o n sobre 0? N0. Se você substituir na expressão, dá 1. Então, sempre que aqui embaixo for 0, o resultado é 1. Se eles forem iguais, se em cima e embaixo for n, também vai dar sempre 1. E se embaixo for 1, n1 a 1, dá sempre n. Isso daqui, pessoal, combinatoriamente falando, faz muito sentido. Se tu tem um grupo de n pessoas e tu não vai escolher nenhuma, de quantas formas tu pode fazer isso? Uma forma só. Se tu tem um grupo de n pessoas e não vai escolher ninguém, isso só pode ser feito uma vez. Por outro lado, se tu tem um grupo de n pessoas e vai escolher todo mundo, isso também só pode ser feito de uma forma. Então, aqui é como se eu estivesse escolhendo o conjunto vazio, e aqui é como se eu estivesse escolhendo o grupo todo. E se embaixo aqui for 1, se eu tenho n1 a 1, eu estou perguntando o seguinte: se eu tenho n pessoas, como é que eu chamo individualmente cada uma? Ora, se eu tenho n pessoas e eu vou chamar individualmente cada uma, então é uma pessoa, depois a outra pessoa, depois a outra pessoa, depois a outra pessoa, até que eu chamo a última pessoa. Depois de todos os chamamentos, eu terei chamado todos os elementos do conjunto. Todos os elementos do conjunto são n. Então, eu vou ter exatamente n chamadas. Bom, coeficientes binominais ou números binomiais complementares. Como é que eles funcionam? Dois números binomiais são complementares se apresentam o mesmo numerador ou, dois coeficientes binomiais são ditos complementares se apresentam o mesmo numerador e se a soma dos seus denominadores for igual a esse numerador. Isto é, NP e NQ são complementares se eles têm o mesmo numerador, na verdade, né? O N é igual a N, aqui está ok, e se a soma dos seus denominadores, que no nosso caso são respectivamente P e Q, se a soma desses denominadores forem igual ao numerador, que é o N. Então, por exemplo, quem são os números binomiais complementares? O 5 sobre 2 e o 5 sobre 3.
eles são complementares, porque ambos têm 5 em cima e o 2 de um com 3 do outro dá o 5, que é o comum entre eles. Outro complementar, outro par de complementares, por exemplo, o 7 sobre 3 e o 7 sobre 4. Ambos em cima são 7 e embaixo o 3 com 4 dá 7. E com base nisso, você pode encontrar quem são os complementares. Por exemplo, quem é o complementar do 10 sobre 6? É o 10 sobre 4, já que 6 e 4 dá 10. Quem é o complementar do 13 sobre 5? É o 13 sobre 8, já que 5 e 8 são 13. Então, com base em um número binomial, você consegue encontrar o seu binomial complementar. Aí, quando eu trato sobre o coeficiente angular, sobre a igualdade de coeficientes binomiais, eu tenho o seguinte. Considerando dois coeficientes binomiais complementares, ou seja, se NP e NQ são complementares, ou seja, em cima são iguais, e a soma dos de baixo dá igual ao de cima, e eu calculo cada um deles, eu chego de fato no mesmo resultado. Assim, dois coeficientes binomiais são iguais se eles têm o mesmo numerador e o mesmo denominador, ou se eles forem complementares. Exemplo, esses dois números binomiais são iguais. Por quê? Porque eles são complementares. Em cima, ambos são 5, e embaixo, 2 e 3 são 5. Então, pelo fato deles serem complementares, eles também são iguais. Bom, na verdade, o conceito de igualdade, ele acaba coincidindo com a ideia de complementar. Porque 5 sobre 2 é igual a 5 sobre 2. Ok. Não é nada demais isso. Mas agora o 5 sobre 2 é o 5 sobre 3, por complementaridade. Por exemplo, o 10 sobre 0 é o 10 sobre 10. Primeiro, porque ambos são 1, né? Pelas propriedades que a gente viu, esse cara, quando embaixo é 0, dá 1, e quando em cima e embaixo é igual, também dá 1. Então, obviamente, 1 é igual a 1, então esses dois caras seriam iguais de fato. Mas, além de serem iguais, eles são complementares, porque em cima são iguais, 10 e 10, e embaixo a soma de 0 com 10 dá 10. Da mesma forma que 100 sobre 10 é 100 sobre 90. Já que em cima são iguais a 100, e embaixo a soma de 10 com 90 é 100. E assim por diante, né? 42, 5 a 5 é 42, 37. Porque 5 e 37 são 42. E para a gente só terminar aqui o nosso passeio, e que é importante a gente conhecer uma estrutura combinatória chamada de triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal, também chamado de triângulo aritmético, ele é um triângulo que tem essa disposição aqui, ó. É um triângulo basicamente formado por números binomiais. E esse triângulo, ele tem linhas e colunas. Linha, né? São os números de cima, colunas são os números de baixo. Então, o triângulo combinatório de Pascal, ou triângulo aritmético de Pascal, ou simplesmente triângulo de Pascal, ele tem essa disposição. E o interessante dele, é que quando você observa em caráter numérico, ele é assim: 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. E você pode observar o seguinte: como é que eu faço para sair desenvolvendo os termos do triângulo de Pascal? Digamos que eu tenho essa linha, que é a linha 1, 2, 1, e quero criar a linha a partir dela. O primeiro elemento é sempre 1, então você repete, e agora você vai somando 1 e 1. 1 e 2, 3, coloca aqui embaixo. Depois, 2 e 1, 3. Tem mais alguém aqui para somar? Não. Finaliza com 1. Então, a próxima linha é 1, 3, 3, 1. Vou criar a próxima linha. Repito 1 e vou somando. 1 e 3, 4. 3 e 3, 6. 3 e 1, 4. Terminou? Terminou. Completa com 1. Para a próxima linha, ela sempre vai começar pelo 1. E aí vai somando. 1 e 4, 5. 4 e 6, 10. 6 e 4, 10. 4 e 1, 5. Terminou? Terminou. Repete 1. E assim você consegue criar aí todos
todos os elementos de todas as linhas do triângulo de Pascal. E aí o interessante é que os números binomiais, aqui, a forma com a qual ele se coloca, você tem a ideia das suas propriedades. Por exemplo, todos os sujeitos equidistantes são iguais. Basta que você olhe o seguinte, ó, nessa linha aqui, que é a linha 4, na verdade que é a linha 5, né? Mas que tem aqui o prelúdio do 4. Começa com 1, termina com 1. O segundo é 1, o penúltimo, o segundo é 4, o penúltimo é 4. E o termo do meio é 5, é 6. O próximo começa e termina por 1. As outras pontas são 5 e 5. Os outros são 10 e 10. Então, eles são sempre assim. Situacionalmente falando, os termos equidistantes são sempre de igual valor. E é lógico que eles têm algumas propriedades aritméticas. A primeira propriedade é que eles começam e terminam por 1. A segunda propriedade é a que eu falei. Em qualquer linha do triângulo de Pascal, os coeficientes equidistantes são iguais. Que foi o que a gente viu. Então, se você olhar aí, ó, na linha 5, por exemplo, 1 é 1, aí o 5 tem outro 5 equidistante a ele, e o 10 tem outro. E aí, de certa forma, ó, eles batem justamente com os números complementares. Esse 5 aqui, ele é o 5 tomado 1 a 1. Já esse 5 aqui é o 5 tomado 4 a 4. E a gente sabe que 5, 1 é igual a 5, 4, já que eles são complementares. Da mesma forma, esse camarada aqui é o 5 sobre 2. Esse camarada é o 5 sobre 3. Eles são equidistantes, são complementares e, portanto, são iguais. Então, isso é uma propriedade muito chamativa do triângulo Pascal. Os termos equidistantes são sempre iguais. Isso a mesma coisa acontece na linha 8. Ó. Então, aqui, quando você olha, ó, se a linha 8 é 800, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. E aqui, ó, o 81 tem o valor do 88. Aliás, o 80, que a gente sempre começa do zero, perdão. Então, o 80 é igual ao 88. O 81 é igual ao 87. O 82 ao 86. O 83 ao 85. E esse camarada é o único diferentão, né? Que é o 844, que não tem nenhum equidistante a ele. E não tem nenhum equidistante porque aí são 7 termos, né? Se você tem 7 termos, um deles não é equidistante a ninguém. Porque para ser equidistante tem que ter uma quantidade par de parcelas. E a terceira propriedade, que é a qual a gente vai findar o nosso estudo aqui, é o que a gente chama de relação de Stiefel. É a relação que permite que a gente some números binomiais. Então, a relação de Stiefel, ó, grosseiramente, eu vou logo partir, por exemplo, é a seguinte. Como é que eu faço para somar números binomiais? Ora, primeira coisa, para somar números binomiais, eles têm que ter a mesma parte de cima. E a parte de baixo deve necessariamente ter números consecutivos. Então, por exemplo, 2 0 a 0 somado com 2 1 a 1. Esses dois números, eles são somáveis, porque eles têm a mesma parte de cima e as partes de baixo são números consecutivos. E o que a relação de Stiefel me suscita dizer? Se os dois de cima são iguais, eu pego o próximo. Então, se em cima é igual a 2, eu pego o próximo, que é o 3. E entre os de baixo, eu sempre escolherei o maior. Entre 0 e 1, o maior é 1. Então, por Stiefel, 2 sobre 0 mais 2 sobre 1 dá 3 sobre 1. Agora, se eu fosse somar esses aqui, 3 sobre 1, 3 sobre 2. Ora, são iguais em cima, então eu posso somar, e embaixo são consecutivos, eu posso somar. Então, se em cima ambos são iguais a 3, eu pego o consecutivo, que é o 4. E entre os de baixo, eu escolho o maior, que é o 2. A mesma coisa ocorre aqui, né? 4 sobre 3, 4 sobre 4. Como em cima é 4, é igual, dá certo. E embaixo eles são consecutivos, também dá certo. Então, 4, eu pego o consecutivo, que é o 5. E aqui embaixo, entre esses, eu escolho o maior, que é o 4. Ok? Ver se eu tenho um exemplo aqui, mais numérico. Essas outras propriedades não são interessantes para a gente no momento. Não vão ser usados agora, mas em algum momento a gente vai fazê-los.
E no mais, eu vou deixar esse slide aqui completo, para quem quiser aprofundar um pouco mais. Quem já fez discreta deve conhecer esses resultados, mas quem ainda não fez, como o pessoal da física, dá para ver aí que tem muito o que ver. E binômio de Newton, no momento, não vai entrar na nossa conversa. Ele vai entrar quando eu estiver estudando a distribuição binomial de probabilidade. Mas é como provavelmente a gente vai ver isso no presencial, então eu vou deixar para fazer presencialmente com vocês, ok? No mais, pessoal, é sobre isso. Né? A gente finda aqui essa nossa revisão de análise combinatória. Aconselho vocês que peguem outros materiais para ler, vejam outras videoaulas, vejam mais exercícios, porque na nossa próxima aula, que é uma aula realmente de probabilidade, muitas vezes a gente vai necessitar de estratégias de contagem para definir tanto o nosso espaço amostral como os nossos eventos. Para então, com base nesses, a gente possa calcular a probabilidade de um evento. Bom, moçada, é isso. A gente fica por aqui. Bons estudos e até mais.